Bem, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo e o seu nome artístico. Então, meu nome é Rangel Eliseu Gomes Araújo. Meu nome artístico é Índio Araújo. É um pouquinho complicado falar, né? Tipo, o nome da gente, principalmente quando a gente já tem todo esse processo de mudança, de tudo. E aí, às vezes, eu mesmo esqueço o meu próprio nome, porque a Índio ela é tão viva, tipo, ela é tão eu, que é muito difícil trazer, sabe, esse nome de novo. E ainda é algo que pesa um pouquinho. Fala um pouquinho da origem do seu nome, Angel. Como é que nasce Então, Angel? Como é que é essa história? Fala um pouquinho pra a gente. Angel ela nasceu quando eu realmente parei. Tipo, eu parei e fiquei assim, tá, eu tô em processo de transição. Eu sei que o nome da gente tipo, é algo que, principalmente na época que eu comecei a minha transição, era algo muito forte. Tipo, você tem que mudar o nome, tem que ser não sei o quê. E o meu nome Rangel, eu só tirei o R do meu nome. E aí, quando eu olhei assim, eu falei, é isso, não tenho muito o que mudar, sabe? Não tenho muito o que trocar de nome, até porque eu acho que se eu tivesse um outro tipo de nome, eu acho que eu não me reconheceria. Acho que não seria eu, sabe? Tipo, eu tendo o nome Rangel e eu tá me chamando Jéssica ou Roberto. Não que isso não seja algo, mas eu acho que não seria eu, não conseguiria me identificar. E aí, desculpa, tudo bem? E aí a Angel, tipo assim, veio esse nome quando eu olhei o meu próprio nome. E eu olhei assim, eu falei, esse é o meu nome, sabe? Tá aqui, é isso, não tenho que mudar. E foi algo muito natural, tipo, aceitei muito fácil, muito rápido. Então, ficou, ficou a Angel, assim, primeiro aquela aceitação também do próximo, né, do pessoal, tipo, Angel, tipo, é anjo, é isso, é aquilo, sabe? Tipo, todas essas associações. E qual a data e o seu local de nascimento? Então, eu nasci no dia 24 de agosto de 91, nasci na Penha. Mas também nasci lá no Getúlio Vargas e fui criada aqui na Rocinha. E quando que você veio morar na Rocinha, Angel? Acho que é recém-nascida. Tipo, desde que eu me conheço assim, de criança, sempre morei aqui, nunca saí. Meus pais, já viajei, claro, tipo, meus pais são de origem nordestina. Então a gente viajava nas férias e tudo, voltava, mas nunca deixei de morar na Rocinha. Quais as pessoas importantes na sua criação e como elas se chamam? Então, na minha criação, assim, de importante, eu acredito que eu falo muito que são as mulheres da minha família, sabe? A minha mãe, a minha irmã, a minha avó, principalmente, as minhas tias. Então, eu sempre fui criada nesse meio, sabe? Dela. Então, elas são muito fortes na minha vida. Tipo, eu olho para elas e é onde eu falo assim, eu quero ser igual, sabe? Desde criança, eu sempre tive muito esse olhar. Então, assim, claro que tem os meus irmãos, tem toda essa parte também, né? Mas elas sempre foram muito, muito fortes mesmo no meu meio. Então, eu acho que elas são mais importantes, assim. Fala pra gente o nome dessas fortalezas. A minha mãe, que se chama Margarida, a minha irmã, que se chama Irlene, a minha avó, que é Genoveva. Hoje ela não é mais viva, mas ela ainda é muito forte. A minha tia Maria. Eu acho que essas quatro são as mais, assim, que sempre tiveram comigo, sabe? Eu lembro uma vez que minha avó olhou para mim e falou assim: independente de quem você seja, só seja você. Tipo, você vai ser forte, você vai lutar, você sabe que você é uma pessoa diferente, então só vai, sabe? Independente do que as pessoas vão falar, elas não têm influência, é a sua vida. Então, eu acho que, tipo assim, de criança, quando a minha avó falou isso, eu guardei e foi isso. Tipo assim, eu queria muito que a minha avó me visse hoje em dia, depois de toda essa mudança de transição. Porque a minha avó, quando ela faleceu, ainda não tinha feito transição. Mas eu acho que ela já sabia, sabe? Tipo, desde criança, assim, eu sempre fui muito apegada a ela, então era diferente a diferença assim, dos meus outros filmes, da forma de tratar. Minha avó sempre me tratou muito bem, você pega muito aquela coisa acolhedora. Então acho que ela já sabia que tinha algo diferente.
Fala um pouco sobre a sua infância, a sua adolescência. Então, a minha infância ela foi muito assim, o pouco que eu lembro da minha infância, de criança mesmo, era nas férias, que meu pai viajava com a gente para o Ceará, para casa da minha avó. Então, toda a minha infância de criança, assim, sempre nas férias de colégio, de tudo, ele levava a gente para passar as férias lá. Acho que justamente para poder tirar um pouco, né, esse foco, assim, de cidade grande, porque lá era interior. Então, tinha sítio, tinha aquelas brincadeiras no sítio, de brincar na terra, sabe? Então, de criança, assim, adolescência eu já passei mais aqui. Então, na minha adolescência, já foi muito esse contato direto com a dança, com a arte. Eu comecei a dançar desde meus 15, 16 anos, que foi onde eu tive esse primeiro contato. Na verdade, eu comecei primeiro com a capoeira, e da capoeira o meu amigo me levou para a dança. E aí, desde então, a minha adolescência toda, a minha criação, de que eu me entendi, tipo, de adolescência até a fase adulta, já foi no meio da arte, no meio da dança. Então, eu não tive muito essa fase de estar solta, sabe? Tipo, de ter essa coisa de sair, de estar, o meu meio, meus amigos, meu meio na adolescência já era o pessoal da dança. Então, era assim, vamos sair, vamos dançar, vamos para algum lugar, vamos para algum lugar. Então, a minha adolescência já foi dentro desse meio. Eu não tive muito essa solta, sabe, essa fase solta no meio. Então, disso tudo, de relacionamento, de tudo, já foi muito tudo dentro desse meio. Angel, descreve esse local que a gente está realizando essa entrevista. Descrever? Que local é esse? No sentido de espaço? Onde é que ele está localizado? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu queria muito que essa entrevista fosse, de fato, dentro do morro, né? Dentro da comunidade. Mas é um local também que, independente de estar fora do morro, mas é um local que é fácil acesso. Então, eu nunca vi aqui como algo tipo de eu posso e você não pode, sabe? Eu não me sentir à vontade frequentando esse local, né? Então, assim, todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui dentro, eu fui muito bem recebida e me senti muito à vontade. Então, é um local para mim que também faz parte da minha vida, porque eu também tive um período de que eu estava aqui direto, sabe? De trabalho, de parcerias, de tudo. Então, é um local que me agrada muito, sabe? Entrar aqui nessa sala. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, nossa, quanto tempo, sabe? Um tempinho de vir aqui. Fala um pouquinho pra gente, então, que local é esse e o significado dele pensando na população da Rocinha? Porque você fala assim, de... O nome do prédio, o nome do Então, espaço. Como é que é conhecido esse espaço? é conhecido como Rinaldo de la Mare, ou prédio da prefeitura, como todo mundo já conhece, né? Aqui dentro é um prédio que acolhe diversas oportunidades aqui dentro. Então, desde trabalho com adolescente, quanto área de saúde, quanto cursos. É um prédio que oferece muita coisa para a comunidade, né? E aqui, o pessoal aqui embaixo também. Então, essa sala em si, tipo, essa sala mexe muito comigo, de estar aqui de uma forma de você sentir, de fato, todo esse contato de arte, independente não é algo específico, mas é uma arte no geral. Então, eu acredito que é isso. Andy, qual é o seu trabalho na área da cultura? Né? Eu acredito que é poder... Eu já fui mais influente dentro da cultura, quando eu fazia um trabalho com teatro, então eu tinha mais esse contato. Né? Tem 2 anos que eu não faço mais trabalho com teatro. Então, eu já fui mais influente, então eu já tinha mais um contato geral. Mas eu acredito que, de alguma forma, eu poder estar levando a minha arte, sabe? A minha arte do samba, ver alguém e falar assim, olha, você pode. Vai lá na escola, sabe? Muita gente me fala, eu quero sambar igual você, eu quero dançar igual você. Poxa, vai lá. Vai na escola de samba, procura tal pessoa,
sabe? Então, tipo assim, cada pessoa que eu converso, que a pessoa chega lá de fato e fica, pra mim é algo, tipo, que eu fico assim, foi mais um, sabe? Tipo, deu certo, vamos lá, vamos continuar. Então é poder mostrar a minha arte, é mostrar para principalmente pessoas como eu, sabe? Tipo, pessoas desse meio, falar assim, olha, você também pode. Não tem algo tipo, ah, não pode, não pode. Você pode, eu tô lá, eu consegui, então você também consegue. Então acho que é isso, é poder estar levando a minha arte, mostrando a minha arte para as pessoas. Legal, você trouxe então e deixou bem demarcado assim que a tua arte, né, a cultura hoje que você expressa é muito a partir do Do samba, né? samba. Então fala É um pouquinho muito pra mais. gente, quando que começou isso, Angel? Então, o samba chegou para mim em 2011, por aí. 2011. E desde então eu foi aquela paixão, aquele amor à primeira vista. Eu sempre assistia os desfiles de criança, mas nunca achei que fosse possível eu um dia estar ali, estar passando na televisão, né? Porque a gente assistia, mas de estar no meio, de sentir aquela energia, que de fato no dia é surreal, é algo que não tem como explicar a sensação. Então, assim, 2011, por aí foi onde eu tive esse primeiro contato. Mas só em 2013 mesmo que eu fiquei de fato na escola, e aí desde então até hoje nunca mais saí desse meio, né, do samba, e foi algo que para mim foi uma descoberta, porque não é simplesmente só sambar, entende? As pessoas acham que o samba é uma coisa que vamos sambar, mas a história do samba em si, o samba em si tem algo demais. Sabe quando você começa a estudar de fato o samba, cara, ele te leva para vários mundos, sabe? Tipo, você começa a construir diversas narrativas, diversas histórias. Então, assim, quando eu fui descobrindo o samba, que eu fui conhecendo de fato, e eu fui conhecendo pessoas, e aí eu fui sabendo o que era o samba, tipo, não era simplesmente só dançar, é você saber da origem, da onde vem, tipo, o porquê sabe, de estar acontecendo isso aqui nesse momento. Então é muito legal, e até hoje, tipo assim, foi paixão, sabe? Eu, às vezes abri mão de outras danças para estar vivendo samba. Então é algo que para mim hoje em dia muito fluente, né? Então eu não sei o que eu faria hoje em dia se não tivesse o samba. Há alguma coisa na sua infância ou na tua adolescência que você acha que influenciou esse teu trabalho na cultura, em específico com samba? Eu acho que sim. Uma vez eu lembro que a minha mãe estava conversando com as minhas tias e elas contando a história delas quando elas eram crianças, assim, que elas mesmo tinham um grupo delas em casa. Tipo, sabe como é a família antiga, né? Tipo, eram muitos filhos, então era aquela coisa faixa etária igual. E aí minha mãe falou que ela e as minhas tias tinham um grupo delas, que elas tocavam pandeiro e ficavam dançando, fazia apresentação para as pessoas em casa. Então eu acredito que quando eu entendi e eu vi aquilo ali, eu achei fantástico, sabe? Porque as minhas tias sempre que tinham festa na minha casa, minha família era muito, sabe, muito feliz, as minhas tias sempre dançaram e tudo, assim. Então eu fiquei assim, eu queria ter vivido aquele momento, sabe? Eu ficava assim, caramba, devia ser muito, muito divertido, porque é diferente, né? Tipo, uma geração e aí depois a nossa geração, então a gente não sabe. Então, assim, quando a minha mãe contou essa história, eu fiquei assim, então, eu acho que é daqui que veio essa vontade, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito ligada, sabe, de tudo. Se você me conta uma história, eu vou idealizar aquela história na minha cabeça e eu vou ficar, caramba, como será que foi aquela época? Como que ele sentiu aquilo dali, sabe? Então eu fiquei tentando imaginar, tipo, a sensação que a minha mãe tinha e as minhas tias de estarem fazendo aquela dança, aquela coisa delas. Então, esse contato do samba, quando eu tive esse primeiro contato, eu fiquei assim, que sonho, eu tô vivendo isso aqui, é de verdade. Eu tô aqui dentro da quadra, eu tô sambando. A primeira vez que eu fui desfilar,
sabe? Quando eu passei na Globo, assim, todo mundo ficou, e eu fiquei assim, foi possível. Então, sabe, eu vivi esse momento. Porque depois fica tão natural pra gente que tá ali naquele dia a dia, né? Mas aquela sensação, eu acho que é não perder, sabe? Aquele friozinho na barriga, aquela coisa, tipo... É a melhor coisa, a melhor sensação que tem. Mas depois fica muito natural. Então, saber aquela primeira vez, ter aquela sensação da primeira vez é muito bom. Como é que você aprendeu, né, esse trabalho com samba, né? Não deixa de ser um trabalho também, você dedica Sim. tempo, estudo. Então fala um pouquinho pra gente, como é que você aprendeu esse trabalho e se alguém te ensinou, te incentivou, ou se foi um processo também de Então, você ser uma mulher autodidata, se teve uma formação. eu não sabia, eu falo que o meu primeiro contato com samba, eu não sabia que eu sabia sambar. Entende? Por aquele contato. Na verdade, quem me trouxe a quadra foi a minha professora, Yolanda. Para ter esse primeiro contato, na verdade, a gente estava gravando um filme e eu falei assim, eu vou ter que sambar, tá? Mas eu nunca sambei na vida. Como é que eu vou fazer um trabalho de samba? Eu nunca tive esse contato com samba. Então, eu fiquei assim... E aí, na hora que tocou, assim, que a gente começou a dançar, falei, tá, eu sei sambar, então eu acho que daqui é só mesmo uma questão de aprimorar mais, porque vai ficar legal, a cena vai ficar legal. E aí, desse contato que eu pisei aqui, que a gente veio gravar aqui na escola de samba, que eu nunca mais saí. Então, eu acho que tudo foi com o tempo, né, para você ir aprimorando e tudo mais, e aprendendo. Pessoas, olha, eu acho que você pode corrigir esse braço, pode corrigir essa perna. Então, sempre tem aquelas pessoas que podem te ajudar e tudo, para hoje eu conseguir, né, saber sambar e ensinar da maneira que eu sei. Mas acho que teve todo esse processo, esse contato mesmo, de fato. E eu te pergunto, né, você trabalha em parceria? Como é esse processo do samba? Envolve grupos, divisão de tarefas? Conta um pouquinho pra gente aí dessa dimensão mais coletiva do Então, na seu trabalho. verdade, esse meio do samba é um meio... como é que eu posso explicar? É um meio que, na verdade, você tem todo mundo, mas você também, às vezes, fica sozinho, é o seu trabalho. Entende? Então, é um processo meio pessoal. Por exemplo, tem uma apresentação em grupo, então você tem aquelas pessoas que vão trabalhar daquela maneira e aí você está incluso. E aí você faz todo um ensaio, uma coisa para aquela apresentação. E aí, quando você se torna uma paciente independente, aí é você com o seu trabalho, aí é você que corre atrás, é você que, sabe, que busca pessoas te indicam o seu trabalho para outras coisas. Então, tem toda essa questão, tipo, não é fácil. Por exemplo, eu fazer parte da escola, eu faço parte da ala de passista da escola, mas eu tenho meu trabalho independente, sozinha também, com a arte do samba. Então, quando eu estou trabalhando sozinha, eu, Andy, trabalhando. Entendeu? Então, não é eu levando a escola. E quando eu estou com a escola dentro da ala, então eu carrego o pavilhão junto comigo. Então, tem essa diferença, entendeu? No trabalho. E é muito disso, é muito de indicação, sabe? Hoje eu tenho um trabalho, amanhã pode ser que não tenha, mas a gente fica naquela correria. Então, não é um trabalho fixo, né, de fato, assim, algo que, tipo, todo dia eu vou estar trabalhando com aquilo dali. Então, a gente fica nessa correria, nessa coisa. Muito interessante perceber essas duas dimensões do teu trabalho. E aí você falou sobre a escola de samba. Qual escola de samba que você representa, Acadêmicos mulher? da Rocinha. Ah, que legal. Então, tem essa diferença, né? Eu tenho amigos que trabalham também só com essa arte. Então, aí é uma dedicação já todo dia estar ali para sobreviver da arte do samba, que ainda é muito complicado. Né? E é aquela dedicação mesmo de fato, de você abrir mão de muita coisa para você conseguir estar ali se mantendo, fazendo uma coisa que você gosta. Entendeu? Explica pra gente, assim, quais são os materiais que são necessários para o seu trabalho, né? A gente, às vezes, pensa, sambar, como você mesma explicou, chega lá, vou colocar uma música e começar a sambar. Mas não, como é que você... Como é que é esse processo de... O que você precisa, né, para, de fato, exercer esse trabalho, né? E como é que você adquire tudo aquilo que é necessário para você, de fato, ali se expressar culturalmente através do samba?
Cara, é complicado e é algo que, tipo, é um meio também muito caro, onde você tem muito gastos de muita coisa para você poder estar fazendo o seu trabalho, né? De fato, o carnaval em si, ele é algo que é muito caro, extremamente caro. Tipo, é uma roupa que você precisa ter, é uma sandália que você precisa ter. A cada pedra daquela que você vê brilhando na sua roupa é muito caro. Então, assim, é um trabalho que exige muito de você, exige muito gasto, mas também o retorno, quando você começa a ver que dá certo, então é um retorno muito legal. Mas, de fato, é algo tipo, que não é simplesmente só colocar a música, vou sambar aqui, não. Você tem que ter todo um conjunto. Então, é uma sandália, é uma roupa, é uma cabeça que você precisa fazer, sabe? Tem que estar de acordo com o trabalho que você está, porque não é somente ter aquela roupa. Preciso de você para fazer tal trabalho. Você tem que estar com a roupa na cor tal. E aí você tem que fazer aquela roupa daquela cor. Preciso de um trabalho que exige que você esteja de biquíni. Aí você tem que ter um biquíni de show, uma roupa, tipo... Então, exige muito de você, para você poder fazer o trabalho de samba. Então, depende muito, sabe? E aí é algo que é muito... E nisso você vai tendo muito gasto e esperar um retorno que às vezes também não vem muita coisa. Então, é muito complicado. E como é que você adquire esses materiais? Assim, que eu vi que realmente o negócio não é simples. Então, a gente recicla também muita coisa nesse meio do samba. A gente aprende muita coisa. Então, assim, hoje eu tenho uma cabeça assim, amanhã eu preciso de uma coisa tal. Eu vou mexer naquela cabeça. Eu vou tirar aquilo dali, colocar coisa. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente trabalha com samba, a gente começa a se virar de muita coisa. Então, é uma sandália que a gente pinta, sabe, para poder ter no outro dia um material, sabe? Então, a gente também recicla muita coisa. Mas a gente manda fazer também, sabe? Às vezes a gente tem que mandar fazer, porque é algo que tem que ser mais delicado. Então, aí já não é... A gente não consegue. O que a gente consegue se virar, a gente faz, para não ter que gastar muito. Mas outras coisas a gente já precisa e tem que ter sabe? Você tem que precisar fazer. Aí é complicado. Às vezes a gente também... fulano, tem algo que você possa me vender? É uma pena, é uma cabeça diferente. Então, assim, a gente vai dentro desse meio se virando, troca. Eu queria trocar minha cabeça com a sua. O que você acha? Vamos conversar, vamos ver. Então, tem muito essa coisa, sabe? Pra gente poder ter um material. Então... Índio, você trouxe pra gente uma outra dimensão do samba, que é a roupa também. Explica pra gente o que é ter uma cabeça. Como que seria isso? É aquela cabeça que você vê, tipo, com muitas pernas, com pedras, que você vê quando você vê um passista ou um destaque, que você vê toda aquela... né? Tipo, aquela roupa brilhando, aquelas penas, cada pena daquela é muito cara, você não tem noção. Para poder fazer uma cabeça bonita, sabe? Tipo, então é muito disso, é uma cabeça, às vezes é um biquíni que você tem que fazer, aí tem que colocar muita pedra, muita coisa. É uma sandália que tem que estar de acordo. E aí acontece, às vezes, da gente comprar sandália e também não dá no pé. Esses perrengues que a gente passa, né? Mas no final dá tudo certo. Agora me diz uma coisa, quanto tempo leva, né, para chegar até esse lugar de se ter ali vou falar, um produto, mas muito entendendo que o samba, né, que o seu trabalho, ele não é um trabalho, digamos assim, tão material, mas ele é um trabalho muito simbólico também, né? Então, assim, quanto tempo leva para ter essa Angel preparada em todos esses aspectos para poder ir lá e, né, se expressar no dia? O trabalho. Depois de um tempo, quando você já começa a fazer isso ali, tudo vai ficando mais fácil. Então você vai vendo. Mas eu acredito que, tipo, eu levo um tempinho, mais como questão de maquiagem, essas coisas que você tem que fazer uma maquiagem mais elaborada, algo mais sabe, bem feito, assim. Mas eu acredito que em torno de meia hora, uma hora antes. Pra gente conseguir ficar bem
produzida, sabe? E às vezes a gente chega com a gente sair atrasada. Minha vida é correria. Mas eu acredito que 1 hora por aí, pra gente poder ficar pronto. Isso nos ensaios? Isso num show Um rápido. show. Sabe? Agora de desfile, aí você tem que realmente abrir mão do seu dia para você conseguir se concentrar e conseguir fazer tudo que você tem que fazer em prol só do desfile. Que aí, né, tipo, geralmente a escola de samba dá um tema, e aí geralmente a sua fantasia tem todo um tema. Então, às vezes exige uma pintura que você tem que fazer, né? Ou um cabelo que você tem que fazer para estar todo mundo igual, uma maquiagem igual, todo mundo. Então, realmente no dia do desfile a gente abre mão de tudo para estar só ligada no desfile. E o que te motiva a ser hoje uma mulher sambista? Eu acho que é esse amor, sabe, que eu levo. Não é um amor que é só meu, sabe? Eu tenho prazer em ver outras pessoas sambando e ver aquela paixão de falar assim, caramba, ela sente a mesma coisa que eu, sabe? Então, eu acho que cada vez que eu vejo alguém sambando, alguém levando essa arte, tipo, tendo o mesmo corre que eu, aquilo dali me motiva a não parar, sabe? Porque também é um meio que, tipo, se você não tiver força e realmente não tiver, você desiste. Porque tem muito mais gente também para te falar assim, eu acho que não vai dar certo, do que alguém que chega para você e fala assim, pô, vamos lá fazer um trabalho. Entende? Então é algo que ao mesmo tempo que é prazeroso, também tem muita coisa para te fazer desistir. Então eu acho que o que me faz hoje ainda continuar tendo essa correria, eu acho que é justamente isso, é saber que, tipo, eu tô nesse corre e tá tendo outra pessoa que tá começando agora. E aí tá nessa, a gente fala assim, pô, não desiste não, vamos lá, vai dar certo. E ver alguém que já tá muito mais tempo que eu e falar assim, ela tá lá, então eu quero chegar lá onde ela tá. Então eu acho que é isso, o que me motiva realmente é não desistir, sabe? É ter essa paixão e querer sempre, sabe o que eu falo é isso? Eu acho que o meu maior medo é perder essa conexão, sabe? Com o que hoje me motiva a estar fazendo algo. Fala um pouquinho sobre o público que te assiste, né, que te aplaude, e qual é o perfil desse público? Eu acredito que é o perfil. Como é que eu posso explicar? Não um perfil único, sabe? Não é um único tipo de perfil, acho que é diversos, sabe? Então, eu acho que hoje as pessoas me veem assistindo, vendo o corpo que eu tenho, e falar assim, caramba, que legal, que não é simplesmente, como é que eu posso explicar? Só um corpo cis ali, sabe? Tipo, tem diversos níveis, diversos tipos de corpo, sabe? Antigamente tinha que ser um padrão único. Hoje em dia você vê uma menina que é mais gordinha fazendo show, sambando, ganhando dela. Com o corpo que ela tem, é aceitável, sabe? É uma pessoa que é mais magrinha, eu com o meu tipo de corpo, sabe? Então, eu acho que essa diversidade hoje em dia não dá para caracterizar uma coisa só. Então, eu acho que é muito diverso o público. E os moradores da Rocinha são também seu público? São também o meu público, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz em saber que eu sou reconhecida dentro da minha comunidade. E a comunidade tem esse respeito comigo. Saber que, tipo assim, caramba, ela fez a história dela, fez o trabalho dela, sabe? Então, assim, às vezes é uma apresentação que a escola faz dentro da comunidade, eu tá lá sambando e não tá, e as pessoas estarem respeitando o meu trabalho, de fato. Porque antigamente era aquela coisa, né? Tipo, não aceita, ou xinga, ou tem toda aquela questão de tipo, vamos supor, não é mulher, tá sambando, que não sei o quê. Então, tipo assim, eu consegui ter esse reconhecimento dentro da minha comunidade, ser aceita pela minha comunidade, para mim é muito gratificante, porque hoje em dia eu tenho todo esse trabalho com o samba.
Mas eu também já tive outros trabalhos dentro da comunidade que também eram diferentes, sabe? Eu sempre tive esse mesmo apoio, sempre esse mesmo respeito. Tanto com o teatro, pô, é professora do teatro, sabe? Poxa, é a menina da escola de samba lá embaixo. Então, a comunidade em si reconhece, sabe? Conhece, sabe qual é o meu trabalho. Sabe que, tipo, como é que eu posso explicar? Não somos só mais uma, sabe? Não, ela tem a diferença dela dentro da comunidade. E demorou para eu aceitar que eu era conhecida dentro da comunidade. Às vezes, tipo, é algo que também assusta um pouquinho a gente. É saber que você vai estar no local e a pessoa vai passar, oi, gente, tudo bem? Oi, ai meu Deus, quem é essa pessoa? Sabe? Então, tipo assim, a gente fala por educação, mas é legal quando você conhece outra pessoa também. Então, assim, demorou um pouquinho ter esse reconhecimento, tanto através do teatro, quanto através do samba, mas acho que também é muito a maneira como você se comporta dentro da comunidade, sabe? Leva muito disso. Como eu te falei no início, tipo, a minha adolescência já foi tudo dentro desse meio da arte. Então, querendo ou não, eu tive que ter certos tipos de comportamentos, tanto tipo da época em si, né? Tipo, querendo ou não, era uma outra geração, então eu tive que ter outros tipos de comportamento, tive que ter e saber, olha, senta direitinho, vamos ficar aqui, vamos ser bonitinho, vamos ficar quieta. Não precisa ser tão extravagante para ser você. Então, por eu vir também de muito da dança, querendo ou não, ela te educa, né, de uma maneira, a arte te educa de uma maneira. Então, assim, por eu dançar desde que eu tive esse contato com a dança. Então, eu fiz balé, eu fiz jazz, então é todo um corpo, é toda uma maneira que você tem que ter para poder estar fazendo aquilo dali. Então, eu acredito que é muito a maneira. Hoje em dia, eu acho que muitas das pessoas me conhecem e me aceitam pelo fato de eu sempre tratar todo mundo bem. Não que outras pessoas não tratam, mas a visão, sabe? Aquela primeira impressão de como que as pessoas te veem. Então, acho que é isso. E com o samba hoje, como é que você se projeta, né, no sentido do samba também te dar um retorno, inclusive financeiro, né? Como é que funciona essa questão de você fazer um show, você recebe pagamento? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Então, esse retorno financeiro vem quando eu entendo que eu preciso ter um trabalho fora da escola de samba. Foi aquilo que eu te expliquei. Quando eu estou na escola de samba, o meu trabalho é voluntário dentro da escola. Eu estou ali sambando, fazendo a minha parte, porque eu gosto da comunidade, eu gosto da escola em si, mas não tem aquele retorno tipo, para a gente dentro da escola de samba, principalmente a gente como passista. Então, se eu quero trabalhar com samba, se eu quero levar essa arte, seguir, fazer do samba o meu trabalho, eu tenho que fazer trabalhos fora. Entendeu? Então é o que eu te falei, quando eu estou trabalhando fora, eu, Angel, independente, sozinha. Quando eu estou dentro da escola, eu fazendo parte de toda aquela ala, de toda a escola em si. Então, todo esse retorno financeiro que vem é eu trabalhando sozinha, independente com a minha arte, sabe? Fazendo do meu samba o meu trabalho. Então, tem essa diferença. Como que acontece, assim, esse contato, os convites? Como que funciona? Então, a gente fica de contatos, literalmente, sabe? Do WhatsApp, assim. Então, às vezes, indicações, é muita indicação. Por exemplo, preciso de uma menina para tal dia, um cachê tal. Você está disponível para aquele dia? Poxa, estou disponível. Então, eu vou lá e faço aquele trabalho. Preciso de uma menina que tem esse tipo de biquíni. Você tem? Você está disponível? Então, vai muito assim, entendeu? De contatos, literalmente, para fazer. Por exemplo, também vai muito de época. Quando chega, geralmente, setembro, outubro, novembro, já chega no final do ano, é onde aparecem mais trabalhos. Que é onde as pessoas também, de fora, né, já vêm para poder já
ter esse contato com vem de fora do Brasil, né? Então é onde acaba fazendo, onde eu faço muito trabalho em hotel, tipo, né, sambando, às vezes festas. Então vai muito assim, varia muito. Às vezes eu estou no meu trabalho e, poxa, preciso de você 8 horas, está disponível? Poxa, estou no trabalho, não vou poder sair. Então acontece muito da gente também perder muito trabalho. Hoje você trabalha com alguma outra coisa para além do samba? Sim. Eu trabalho no restaurante e trabalho essa parte da noite. Então, assim, o que eu te falei, tipo, é muito difícil trabalhar somente com a arte do samba. Então acaba que a gente tem que ter todo ter um outro trabalho fixo por trás para poder a gente conseguir dar conta da nossa renda também. Então eu tenho esse trabalho da arte, mas eu também tenho um outro trabalho por fora que também é o que eu consigo me manter, né? E ter algo que, tipo assim, se aqui não tiver, eu tenho algo garantido aqui. Então eu faço todo esse trabalho por fora, nesse restaurante, que também me dá muita acessibilidade. É um trabalho que tudo é uma questão de conversa. Poxa, hoje você pode me liberar um pouco mais cedo, sabe? Então tem toda essa questão, essa conversa. Tá, vai lá, é o seu trabalho. Mas é um pouquinho complicado. Angel, o que te inspira no teu trabalho como sambista? Eu acho que é saber que através de mim pode vir outras pessoas, sabe? É saber que, tipo, poxa, eu aqui fazendo meu trabalho, eu posso abrir portas para outras pessoas. Então, acho que isso é o que mais me inspira, saber que, tipo, depois de mim vieram mais, sabe? Então, acho que isso para mim me motiva, sabe? Poxa, eu vou dar um passo a mais aqui. Então, eu saindo da minha zona de conforto aqui, é saber que alguém vai poder ocupar esse espaço. Então, eu acho que o que me motiva é justamente isso, é saber que eu sou o caminho. Como a Rocinha te inspira hoje no samba? A Rocinha, cara, é algo que é algo surreal, sabe? Tipo, ela me inspirou de uma maneira de saber que, tipo, eu tô em casa, sabe? Eu faço meu trabalho em casa, a comunidade é a minha casa. Então, poder estar fazendo todo esse trabalho aqui dentro e não estar sofrendo nenhum tipo de julgamento, nem nada, para mim, é surreal. É saber que eu posso estar fazendo isso à vontade. Eu estou dentro da minha casa. Acho que a Rocinha me inspira nesse sentido. E em que medida ser moradora da Rocinha colabora ou não para o reconhecimento do teu trabalho, né? Você acredita que traz um reconhecimento hoje para o que você faz no samba, ser moradora da Rocinha? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que sim. Eu acho que, tipo assim, tanto como o meu trabalho, mas eu também carrego a comunidade também, sabe? Ah, vou fazer um trabalho com a Índia. Ah, a Índia lá da Rocinha, né? Então, eu acho que ter essa questão, sabe? Tipo, poxa, você é lá da escola de samba, você é lá da Rocinha. Então, às vezes eu ir para outras escolas, visitar outras escolas, desfilar em outras escolas, mas saber que, tipo assim, eu sou conhecida porque eu saí daqui, sabe? Porque eu sou daqui. Então, eu posso estar representando os pavilhões, mas eu sou a Índia da Rocinha, sabe? Eu sou a passista da Rocinha. Então, é assim que as pessoas me veem. Então, eu acho que a comunidade tem muito essa questão. Andy, o teu trabalho, ele se relaciona com algumas ações coletivas da Rocinha? No sentido de pensar espaços de resistência, né? Acho que você já falou um pouco aí da escola, enfim. Como é que o teu trabalho ele se conecta a essas lutas da Rocinha, enquanto uma favela que ainda tem muitas dificuldades mesmo, sabe? Para ter, né, os seus direitos garantidos, né? E obviamente que isso vai atingir aos moradores, né, desse espaço. Então, como é que você conecta assim, o teu trabalho com samba a essa luta coletiva? Poderia descrever um pouquinho? Então, como eu falei para você, tipo, hoje em dia eu não tenho muito esse contato
assim, eu já tive mais esse contato com outros trabalhos coletivos dentro da comunidade, quando eu fazia todo outro trabalho com o teatro, que eu tinha mais esse contato de estar com o meio de pessoas através do teatro, de ter esse contato. Com o samba, eu não tenho muito esse contato com, sabe, com outros coletivos dentro da comunidade, aquilo que eu te falei. Da escola tá aqui embaixo, às vezes as pessoas só veem o samba quando a gente faz alguma coisa lá dentro. Então ainda tem essa coisa, sabe, tipo, da quadra ser aqui e o morro ser ali. Então tem ainda tem um pouquinho dessa diferença, né, que as pessoas põem, tipo, de achar que muita gente que às vezes eu conheço da escola ser aqui e falar assim, mas eu não vou porque é lá embaixo. Não, vai lá. Mas é fora do morro, então não sei como é que vai ser. Então, hoje em dia o samba para mim é algo de tipo, vamos fazer alguma coisa lá dentro? Então vamos fazer. Então é esse contato. Com o teatro, eu tinha mais essa ligação, porque realmente era lá dentro, então às vezes era alunos que faziam parte de outros projetos, então o aluno acabava que o aluno que me levava até conhecer outras coisas, conhecer outros projetos. E você acha que esse é um desafio da escola, como também um espaço, um grupo Eu coletivo? acredito que sim. Ou é do morador de ter que descer e vir para cá, para o espaço da escola? Eu acho que dos dois, sabe? Eu acho que dos dois. Eu acho que a escola também poderia fazer mais coisas dentro da comunidade, para a comunidade em si. Como era antigamente, que os ensaios eram lá na Rua 1, lá em cima do morro de fato. E então eu acho que, conforme foi o andar do tempo, de tudo, né? Acabou criando essa divisão. Mas eu acredito que poderia sim fazer mais coisas dentro da comunidade. Para a comunidade, para algumas coisas. Como também tem do morador que às vezes, tipo, queria curtir, mas também não quero descer. Então, eu acho que vai dos dois em si. Angel, existe alguma coisa que não perguntamos e que você gostaria de destacar mesmo da entrevista, que você queria falar sobre o teu trabalho cultural com samba? Eu acho que só mesmo agradecer, de fato, né, de estar aqui, de ter essa oportunidade. De terem lembrado de mim, eu fico muito grata por isso. Eu acredito que cada vez que a gente tem a oportunidade de contar a nossa história, de falar da comunidade da gente em si, é muito importante. Não é todo dia, sabe, que a gente pode estar contando, que a gente pode estar falando. E terem pessoas que estão interessadas em fazer trabalhos assim. Então eu acredito que é só mesmo gratidão de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar falando. Saber que hoje eu vou estar aqui e amanhã pode ser que tenha outra pessoa como eu e estar aqui, tipo, poxa, através daí eu vi lá que tem esse negócio. Poxa, eu gostaria de contar a minha história também. Eu acho que é só concluindo, né? Eu acredito que é isso. Eu acho que vocês estarem fazendo esse trabalho dentro da comunidade é muito importante. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo trabalhos assim, de pessoas interessadas em contar história. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada por história, sabe, de estarem contando, de cada oportunidade que eu tenho de ouvir uma história de outra pessoa também é muito importante, da minha comunidade. Então eu sou o tipo de pessoa que eu vibro com as comemorações, não só minha, mas de outras pessoas que são da minha comunidade, entende? É um colega que está fazendo um sucesso, está começando a fazer um trabalho por fora. Poxa, eu fico muito feliz por ele, é da minha comunidade, sabe? Então eu vibro muito, sabe? Eu acho que eu não tenho aquela coisa de só o meu trabalho é importante. Não, de todo mundo. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas conquistando, sabe, o seu espaço, o seu local. Então eu acho que é isso. Angel, qual é o seu maior sonho hoje? Hoje, eu acredito que
ainda é ser... Como é que eu posso explicar? Apesar de ser muito conhecido, mas ainda ser uma pessoa com uma potência muito grande dentro da comunidade, sabe? Eu acredito que eu já fiz muito trabalho, mas ainda não é o suficiente, sabe? Então eu acredito que meu maior sonho ainda é poder ter, independente do trabalho que seja, mas ser uma pessoa de muita potência dentro da comunidade. É poder estar ajudando alguém que, poxa, eu queria, sabe, tipo, queria fazer tal coisa. Poxa, vamos lá, vamos correr atrás. Vamos, o que você precisa? Sabe, poder estar ajudando de fato a comunidade. Tanto, como é que eu posso explicar? Eu saí do teatro, mas o teatro também é uma paixão muito grande minha. Então, poder estar ajudando, sabe, projetos dentro da comunidade de alguma maneira. Então, acredito que é isso, sabe? Ser potência, poder estar representando a minha escola de samba. Eu acredito que, assim como acho que o sonho da gente quando entra na escola de samba ainda é quero ser passista, quero ser uma musa, quero ser rainha de bateria. Então, eu acredito que são sonhos que a gente, sabe, eu estou no caminho, eu ainda me vejo muito como destaque dentro da minha escola. Então, é algo que hoje em dia eu não vejo mais muito além, eu vejo muito próximo. Então, eu acredito que ainda é isso também. O meu sonho ainda é poder estar podendo representar a minha escola e podendo ser essa potência dentro da comunidade. Assim, por várias vezes ao longo de toda a entrevista, você sempre se reporta como sendo uma mulher que se preocupa muito com quem também está caminhando junto com você, né? Sempre olhando a possibilidade de você ser uma influência para outras mulheres, né? Como é que você se enxerga nesse papel, assim? Acho que foi justamente isso, quando eu entendi que eu consegui, sabe? Tipo, que eu consegui. Então, se essa oportunidade veio para mim, por que não pode vir para outras pessoas? Sabe? Então, é o que eu falo para você. Quando eu entendi que eu era um caminho, sabe? Tipo, depois que a escola de samba me aceitou, de fato, né? Tudo se abriu, sabe? As oportunidades vieram para tudo dentro da comunidade em si, sabe? Então, eu acredito que a escola foi muito, muito influente na minha vida. Foi onde eu comecei a entender, de fato, de tipo assim, eu posso, sabe? Não tem, depois daqui, nada me para mais. Então, eu acho que é muito isso, é saber que o que eu posso fazer, o que eu posso conseguir, todo mundo pode. Então, eu acredito que é isso. O que você achou de contar um pouco da tua história? Eu gosto. Eu gosto porque cada vez que eu conto a minha história, saber que, para mim, tipo, me faz lembrar, me faz saber que, tipo assim, eu não posso parar. Então, cada vez que eu posso contar a minha história, saber que eu posso... que eu consegui um pouquinho a mais, sabe? Então, uma entrevista que eu dei, vamos supor, um tempo atrás, e olha quanta coisa já aconteceu até aqui. Então, eu acho que eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de contar e saber que o meu caminho está seguindo.